No canal aqui. Hoje a gente vai falar sobre um apagão. No caso, a gente viveu há pouco tempo aqui na Europa um apagão desses, durou 12 horas basicamente onde eu vivo. Tirei algumas conclusões desse apagão. Se você quer saber todos os meus sentimentos sobre o apagão e os planos que você pode ter no caso de um apagão desse, tanto na cidade quanto na natureza, eu acho que você tem que ficar até o final, assistir o vídeo, e isso pode te ajudar muito em uma situação real. No caso que um apagão desse dure mais tempo do que 12 horas, que foi o caso, ou no caso que tenha um conflito, aí você fica indefinidamente sem energia elétrica, ok? Antes de continuar o vídeo, eu queria agradecer aos novos inscritos do canal. Por algum motivo as pessoas estão se inscrevendo bastante, assistindo bastante os vídeos. E eu só tenho a agradecer a vocês aí que estão assistindo e contribuindo com isso. O canal está crescendo, pouquinho a pouquinho, e eu fico cada vez mais feliz com as estatísticas. Então, muito obrigado aos novos inscritos. Vou deixar uma lista, se possível, em algum lugar da tela. E, cara, vocês são o que estão me motivando a continuar a fazer conteúdo aqui. Nós vamos separar o vídeo aqui em 2 tópicos, tá? E 8 conselhos para cada um dos 2 tópicos. O primeiro tópico vai ser sobrevivência na cidade, no caso do apagão, e o outro vai ser sobrevivência na natureza, em caso de apagão. São situações bem distintas, mas eu vou tentar pontuar aqui 8 coisas para você ter na tua cabeça, fixo, no caso de ter um apagão real, não esse que durou 12 horas, mas um apagão que possa durar mais tempo, numa situação que a coisa possa piorar mais ainda. Primeiro eu queria contar um pouco da minha experiência, porque é bastante importante você saber em que tipo de situações isso pode te pegar desprevenido. O dia que aconteceu o apagão aqui na Europa, por incrível que pareça, eu nunca vou cortar o cabelo em um cabeleireiro, ou em um barbeiro, em alguma coisa parecida. Nesse dia exatamente, eu tive a genial ideia de, em vez de cortar o meu próprio cabelo, como eu sempre faço, eu ia até um barbeiro para cortar o meu cabelo, porque me deu uns 5 minutos que eu queria fazer isso. Eu entendo que essa foi a primeira decisão errada como sobrevivencialista que eu tive no momento, que é não ser capaz de gerenciar meu próprio cabelo, no caso, que é uma coisa simples de se fazer. Eu saí de casa, fui cortar o cabelo. Isso eram 9h30 da manhã, mais ou menos. Eu não lembro o dia da semana exatamente que foi o apagão, mas eu lembro que era 9h30 da manhã, eu lembro claramente todos os eventos do dia. Era 9h30 da manhã, eu fui cortar o cabelo, e aqui na região que eu vivo, por volta das 9h40, 9h45, eu já estava ali me preparando para apagar já, alguma coisa assim, eu já tinha cortado meu cabelo, foi uma coisa muito rápida, 9h30, eu fui cortar o cabelo, é aqui perto da minha casa, umas 9h45 eu já estava apagando o cabelo e a energia foi embora. O que aconteceu nesse momento? Minha primeira preocupação ali foi como eu pago agora e saio daqui, né, sem ter um problema. Incrivelmente, a máquina de pago tem algum sistema que permite você pagar ela enquanto ela está offline. Isso foi o que aconteceu. Paguei, a máquina aceitou, e essa é uma das preocupações que eu tinha, e agora eu já meio que sei que ela aceita o pago ainda que não tenha rede. A segunda coisa que aconteceu foi, eu achei que era, no primeiro momento, uma coisa temporária, tá? Uma coisa de 1 horinha, 2 horinhas. E vim para casa. No caminho para minha casa, eu já vi pessoas comentando na rua que o apagão tinha sido meio que na região inteira. Na região inteira a gente está falando de Catalunha, que é onde eu vivo. E antes de conseguir chegar na minha casa, eu já ouvi pessoas falando que podia ter sido no país todo. Mas até aí eu encarei isso como pessoas fofoqueiras na rua, tirando informação da orelha. Porque você não pode confiar numa informação que você viu alguém simplesmente comentando na rua e entrar no desespero por causa disso. Cheguei na minha casa e aqui efetivamente a gente pôde confirmar que a coisa estava um pouquinho mais extensa do que a gente acreditava. Primeiro porque a rede de celular foi embora, tá? A rede celular não tinha nada na rede celular, não tinha 4G, não tinha dados, não tinha nada. A única coisa que funcionava no meu celular, incrivelmente, era o que funciona sem rede, que é o GPS. Nesse exato momento, eu já comecei a me preocupar um pouco. Liguei o meu rádio, no modo FM, e comecei a tentar ouvir notícias. Por algum motivo, as rádios seguiram funcionando, mas ninguém estava dando a notícia.
Ninguém estava falando nada. Continuava tocando música como se nada tivesse acontecido. E aí eu fui até o meu carro, porque o carro tem a rádio AM, tem a rádio de ondas largas ali. E no carro eu consegui ouvir notícia, de fato, no AM, de uma rádio que eu consegui sintonizar, nem sei de onde que era a rádio, acho que era das Canárias. E nessa rádio AM eu consegui realmente descobrir informação do que estava acontecendo. O apagão era em nível nacional até o momento, pelo que a rádio falava, e tinha indícios de que Portugal e França também tinham sofrido com o próprio apagão, tinham sofrido algum tipo de problema com o apagão. Quando eu me dei conta que a coisa era nacional e também nos outros países aqui ao lado, eu já comecei a criar um pouco de preocupação e já voltei para casa, liguei o rádio amador e comecei a escanear a frequência de rádio amador para ver se eu ouvi alguém falando alguma coisa. E aí vem um ponto muito interessante do que aconteceu, que é bom a gente ter em mente para poder valorar uma situação dessa. As pessoas na rua já estavam um pouco em pânico e começaram a buscar coisas nos mercados e acabar com as coisas do mercado. Isso fazia só 3 horas que tinha dado o apagão. As pessoas já estavam se desesperando de graça. A minha própria casa, as pessoas estavam desesperadas, meus familiares estavam desesperados. E eu descobri nesse momento que eu não tinha controle nenhum sobre as emoções deles, para acalmar eles e para tentar fazer eles pensarem racionalmente e não saírem de casa. Fica bem esperto com esse tipo de tópico. Nesse momento que eu descobri que em uma situação real de apagão, a minha família não estaria preparada psicologicamente para viver uma situação dessa. A saída mental de todo mundo da minha família foi sair de casa para tentar falar com mais pessoas, ou para tentar ir buscar coisa no mercado, ou para tentar ir buscar água, em vez de se manter em casa até ter uma informação real e válida do que estava acontecendo. É fato que nós tínhamos só dois garrafões de água aqui ainda disponíveis, e que precisava de mais água, mas nesse exato momento, onde eu já tinha detectado que a galera na rua estava desesperada por água, não era o momento adequado. Então, você aí que está lutando para ser o sobrevivencialista da sua família, já tenha consciência de que vai ser bastante difícil doutrinar ou educar a tua família a respeito de uma situação dessa, para não se comportar igual a manada. E esse é um dos piores erros que pode acontecer, é se comportar igual a manada. Essa experiência que eu estou contando foi do dia do apagão, e é só para você ter em conta uma coisa. Tenta treinar a tua família, tenta explicar para eles como é que funciona esse tipo de situação, tenta explicar melhor como é que pode acontecer erros e problemas numa situação dessa. Agora vamos deixar de lado a minha experiência e vamos partir para a prática aqui, que eu acho que todo mundo está esperando, é a prática da coisa. No caso de você optar, porque isso é uma opção, de ficar na cidade, tá? No caso de você optar por ficar na cidade, você é mais prepper do que sobrevivencialista, e a tua estratégia foi ficar na cidade. Essa é uma escolha sua, como sobrevivencialista. A primeira coisa que eu faria é avaliar a segurança do local que você está imediatamente. Se você mora num apartamento, se você tem acesso a observar a rua e o comportamento das pessoas, começa a avaliar como é que essas pessoas estão se comportando na rua. Começa a avaliar o nível de desespero delas. Começa a avaliar o nível de organização dessas pessoas. Começa a criar as suas estatísticas mentais por quanto de problema você vai poder ter com cada tipo de pessoa que está no teu entorno. Você saber do nível de segurança do local que você está é bastante importante. Às vezes o seu amigo, que era amigo, vai deixar de ser amigo numa situação de problema. Então esse é o primeiro tópico, número 1. Avalia a situação em volta de você. O número 2 da lista, para quem vai ficar na cidade, que eu levaria em consideração é: olha toda a sua despensa, olha todos os itens que você tem na geladeira, que você tem no armário, que você tem de comida, de mantimento, de água, e começa a valorar o quanto realmente você precisa consumir de cada coisa dessas por dia. Você e a tua família, no caso, ou você sozinho, ou por pessoa. Mas começa a valorar, começa a analisar quanto realmente, de verdade, de comida alguém precisa comer e quanto de água alguém precisa de verdade beber por dia para passar mais tempo numa situação dessa. No caso aqui durou 12 horas, podia ter durado 24, 48, 72, uma semana,
ou um tempo indefinido. Se você tiver uma noção básica de quanto de comida alguém pode comer por dia mínimo para se manter e quanto de água mínimo você pode beber, melhor. Faz um teste, avalia, eu consigo passar 3, 4 dias comendo, sei lá, uma porção do tamanho da minha mão de comida, que é geralmente o que as pessoas meio que calculam. Uma porção de comida do tamanho do meu punho fechado já é suficiente para uma refeição. Mas eu posso reduzir, sei lá, 70% disso e comer só 70% disso, e assim eu economizo comida para mais tantos dias. Eu bebo geralmente 2 litros de água, mas se eu estiver numa situação de emergência, eu consigo aguentar com 500 ml de água por dia. Você vai acabar se desidratando a largo prazo, mas 500 ml de água por dia é melhor do que você só ter água para 2 dias, por exemplo, ou 3 dias e acabar a tua água definitivamente. Então avalia realmente o que você tem de alimento, começa a impor racionamento de comida dentro da sua própria casa. É extremamente importante. Quanto mais você racionar a comida, mantendo as pessoas saudáveis, claro, mais tempo você vai conseguir passar dentro da cidade com os recursos que você tem. Inevitavelmente no futuro você vai ter que buscar outras fontes de alimento, mas isso não é o ponto agora. Como eu já tinha falado, avaliar o comportamento de seus vizinhos. Isso já estava no avaliar a segurança do local, mas agora é avaliar o comportamento de vizinhos mesmo. As pessoas vão mudar, os seus vizinhos não vão mais ser tão amigáveis, e quanto mais faltar recurso, pior vai ser a confiança que você vai poder ter no outro ser humano. Então, avalie os seus vizinhos, os que estão mais próximos de você, porque numa emergência, quem está mais próximo pode te causar dano mais facilmente. Quem tiver mais confiança com você pode te roubar recurso mais facilmente. Então avalia bastante como está o estado psicológico dos seus vizinhos. Vizinhos, eu estou falando agora. Não é da área, do entorno, do bairro, da rua, como no item 1. No item 5, vamos lá. Se preocupar com como você vai conseguir reforçar janelas, portas, meios de entrada na tua casa e como você vai conseguir se proteger para que esses meios não deem acesso a você, a sua família e ao que você tem de recurso dentro da tua casa. Esse é o item 6, monitorar os meios de informação que você tiver acesso. Monitora tudo que você tiver acesso, AM, FM, rádio amador se você tiver acesso, tenta monitorar todos os meios que você possa obter informação. Geralmente você vai depender de pilhas, de baterias ou de carregadores solares, power banks, para monitorar esse tipo de coisa. Eu aconselho que você tenha um rádio à manivela, coisa que eu ainda não tenho, mas um rádio à manivela. Igual aquela lanterna que eu mostrei, que não depende de bateria, não depende de pilha, seria a melhor coisa para você se manter informado. Informação no momento desse é ouro, e você não pode se privar de estar informado do que está acontecendo. E você não pode acreditar no que os seus vizinhos estão falando. Talvez a informação dos seus vizinhos te coloque em risco, te coloque em perigo, porque pode ter gente passando informação falsa de propósito, conseguir mais recurso, ou para que você saia do local e tenha acesso às coisas. Não confie em ninguém, mas tente se manter informado. Não estou dizendo para você confiar nos meios oficiais de notícia, mas é melhor você ter um meio ou vários meios de se informar do que nenhum. Então se mantenha informado. Tem um rádio à manivela, tem um rádio amador, tem algum tipo de rádio AM, FM, um rádio de ondas largas, um rádio... Talvez se você se meter no mundo do rádio amador, você vai descobrir que dá para ter informação de rádios que estão sendo emitidas em outros países. Talvez a informação local que o governo esteja te dando não seja a informação real, e outros países sim estão falando a informação real. Toma muito cuidado, ok? Se mantenha informado, se mantenha ativo na busca de informação. Planejar no item 8. Planejar a sua rota de fuga se necessário. Não dê por sentado, não dê por verdade que você vai conseguir ficar na cidade. Não se iluda com isso. A cidade pode ser um lugar perigoso, e isso pode te trazer muitos problemas. Então não dê assim por vencido a coisa do que vou ficar na cidade o tempo inteiro. Crie um plano de fuga, se necessário, crie uma rota de fuga, crie um planejamento onde você possa sair da cidade sem chamar atenção, sem ser visto, sem que as pessoas se interessem por onde você está indo,
e sem que as pessoas possam te seguir ou possam te acompanhar nesse lugar. Crie um plano de fuga, ainda que você tenha escolhido, eu vou ficar na cidade, o que eu não aconselho, cara, cria um meio de você sair da cidade em caso de necessidade. Esse é o último item para quem vai tentar sobreviver na cidade, para quem escolheu sobreviver na cidade. Agora tem os problemas de ficar numa cidade. Problema número 1 para quem vai ficar numa cidade, para quem resolveu ficar numa cidade. Você tem que ter água armazenada. Muita gente acha que a água vai continuar saindo da torneira no caso de um apagão, e a água não vai continuar saindo da torneira. Todos os depósitos de água que abastecem bairros, que são caixas d'água municipais ou da cidade, essas caixas d'água, para ser abastecida e ter um volume de água, elas dependem de bombas elétricas. No caso, o abastecimento de água dessa caixa, desse depósito de água geral para a cidade, vai acabar muito rápido. Então você vai ter que primeiro pensar em armazenar muita água no primeiro momento, porque a água é um item que acaba e se escasseia muito rápido. Então você vai ter que pensar bastante em armazenar água, e você vai ter que ter a consciência de que a água potável vai deixar de fluir na tua torneira em algum momento. Ela não vem pela força da mágica até a tua torneira, ela não sai da tua torneira por mágica. Ela sai porque tem todo um sistema elétrico de bombas que enche um depósito geral, e esse depósito geral manda água para tua casa por gravidade, e essa água chega em você. Quando essa bomba deixar de funcionar, o teu abastecimento de água vai estar comprometido e você vai estar na roça. Esse é o primeiro problema de ficar na cidade. O segundo problema de ficar na cidade, para quem decidir ficar na cidade, mas também é um problema para quem vai para a natureza, é a falta de alimento. Falta de suprimento para você comer. Você pode ter um estoque de alimento que dure bastante tempo na tua casa. Se você está bem preparado e tiver o estoque de água e de alimento grande, você vai passar um bom tempo ali. Mas pouca gente tem esse estoque de alimento para toda a família que dure, sei lá, dias ou semanas. Então, a falta de alimento vai acontecer, você vai ficar sem alimento em algum momento, mesmo racionando, isso vai acabar, e quando acabar o alimento, você vai ter que ir buscar mais alimento de alguma forma. Provavelmente os supermercados não vão estar funcionando, ou vão estar funcionando só por pagamento em dinheiro, ou vão simplesmente fechar definitivamente, porque não vai ter como funcionar com as geladeiras deles desligadas e sem funcionar. E, vai ser difícil arrumar alimento. Então, ou você estoca bastante alimentos, ou você vai passar inevitavelmente na cidade por falta de alimentos. E aí entra outros temas que eu não quero nem falar nesse vídeo, que vai ser necessário que você tome atitudes para que você continue tendo alimentos. Você que vive aí na Fofolândia, você que vive aí na Disney, você que acha que a vida é um passeio no campo, e que as pessoas são pessoas ótimas, excelentes e boas, fique sabendo de uma coisa, o item 3 vai te alertar do seguinte: vai haver saques, vai haver violência, vai haver conflitos, vai ter pessoas querendo roubar a tua casa, roubar os seus recursos, vai ter uma série de coisas que você precisa ter em mente. No centro urbano, a capacidade de você encontrar com pessoas com atos violentos, organizados, prontos para tomar o que você tem, ou simplesmente para atacar o louco, e já que a lei não vai estar sendo aplicada e não vai estar difícil de ser monitorado, a capacidade dessa galera de fazer caca é muito alta, então vai ter. Não confie na humanidade, vai ter saques, vai ter violência, vai ter roubos, vai ter invasões, vai ter, tudo que você imaginar, tá? Então fique esperto, vai ter bandas que vão se organizar em grupos para cometer atos malvados, vai ter de tudo que você possa imaginar. Não confie no ser humano, tá? Nós somos animais extremamente horríveis, tá? Não confie na bondade do ser humano. Conte com a possibilidade de ter violência e de você ter que lidar com isso de uma forma A ou B, não sei como você vai lidar com isso, mas você vai ter que aprender a lidar com isso, porque vai acontecer. Talvez não em 1, 2, 3 dias, mas uma semaninha já começa a ficar complicada a coisa. E, daí pra frente é só, desespero, alegria e crianças chorando. Tem em conta o quarto item, que é o seguinte: você vai acabar ficando dependente de algum tipo de ajuda externa, do governo, das Forças Armadas, eu que sei, você vai ter que ficar dependente da ajuda de alguma entidade governamental ou de alguma coisa civil aí do governo para te ajudar. Talvez essa ajuda não venha, tá? A gente viveu aqui um evento na Espanha, em Valência, onde aconteceu um
puta de um desastre, matou muita gente, deu muito errado o desastre ali, e o governo demorou dias para tentar tomar uma atitude. O pessoal do exército tentou ajudar e não foi permitido no primeiro momento. O governo não autorizava, o prefeito estava com o ego lá em cima e não queria que alguém de fora ajudasse. Foi um pega para capar, a população ficou ali desamparada, a população ficou sem ajuda real e pessoas que não tinham nada a ver com isso, começaram a ajudar essas pessoas, começaram a levar recursos, começaram a fazer algum tipo de programa de ajuda ali, de levar mantimento, de limpar os lugares, mas a ajuda veio das pessoas que não deveriam estar ajudando. E o governo deixou de lado a coisa, e foi bastante triste, porque parecia que o governo queria lavar as mãos e não queria agir ali, por motivo A, B ou C, não sei, não consegui entender até hoje o que aconteceu ali. Para mim foi um pouco de incompetência, um pouco de falta de organização, incompetência mesmo no caso, foi incompetência pura, e essas pessoas ficaram dependentes da ajuda de terceiros. Então, se você ficar na cidade e tiver com problema, não conte com a ajuda do governo, não espere que o governo vai te ajudar, você vai depender de você mesmo. Não fique esperando, porque não vai acontecer, e se acontecer vai ser de uma maneira muito, muito inferior ao que você está nas suas expectativas esperando. Infelizmente é assim. Uma outra coisa que as pessoas dão por que vai funcionar e não funciona é o saneamento básico. Todo o sistema de saneamento depende de alguns pontos e bombas também, assim como a água que chega, também depende de algum sistema para evacuar isso. Nem sempre é 100% por gravidade, e o saneamento básico também vai deixar de existir. Então, com o tempo, isso vai acarretar que doenças podem surgir, algum tipo de praga, ratos, animais como baratas e coisas assim. Pode-se ter infestações de pragas, pulgas e bichos com doenças, e pode ser um problema real. Tenha em mente que pode acontecer o cenário de você estar sem saneamento básico, como você não vai ter como dar descarga no teu banho, vai ficar uma situação extremamente complicada. Muita gente armazena água para beber, mas está contando que vai ter água para o saneamento básico. E às vezes você não vai ter água para se livrar dos seus restos ali, e isso pode causar um problema de saúde, e pode causar doenças e pode atrair vários tipos de pragas. É extremamente importante que você tenha consciência de que o saneamento básico vai deixar de existir, você vai ter que se virar de alguma outra forma. Vai haver situações de pânico da população, vai haver um certo nível de estresse para quem estiver na cidade, você vai estar passando constantemente por situações de que o teu sentido vai estar alerta o tempo inteiro contra uma pessoa estranha que está passando perto e olhando para tua casa, alguém que está cobiçando o que você tem, conflitos próximos da área onde você vive, você vai estar o tempo inteiro em um nível de estresse alto. Não sei se compensa, tá? Por isso que eu não recomendo ficar na cidade, mas se você escolheu ficar na cidade, ou escolheu ficar na cidade até que teu recurso acabe, você vai passar em algum momento por situações de estresse altos, e a tua família tem que estar preparada para passar esses momentos de estresse com você. A pergunta aqui é, se você quer que a tua família passe esses momentos de estresse, se você quer fazer a tua família, submeter a tua família no caso, obrigar ela a passar esse tipo de momento de estresse, algumas coisas podem causar até trauma, por muito tempo, em conflitos e coisas assim, e a tua família talvez não mereça passar por isso. Voltando ao assunto do estresse, mas vamos misturar agora com outra coisa, você vai estar vulnerável, querendo ou não, a grupos violentos. Não acho que você, como homem, vai querer deixar sua família entrar em um conflito. Vai ter grupos violentos dedicados a roubar recursos, entrar em lugares, talvez até cometer atos que eu não vou nem citar aqui, contra as mulheres ou crianças, e você vai estar um pouquinho à mercê dessas situações. Por mais que você tenha armas ou que você tenha meios de se defender, isso vai acabar em um momento. As balas vão acabar em algum momento, talvez os meios que você tenha de se defender sejam inferiores ao de um grupo. Tá? Um grupo são várias pessoas, você vai ser você, preparado, e eu duvido muito que a tua família vai estar no mesmo nível de preparo que você, porque geralmente a família acha que a gente é louco e que a gente está falando um monte de baboseira sobre esse assunto, e que na hora do pega para capar não vai estar preparada, porque
não se atentou para isso. Então vai ser você contra o mundo nesse caso, e você contra um grupo de pessoas não é uma boa ideia, mas tenha em mente que pode surgir grupos violentos, organizados, extremamente organizados, às vezes extremamente preparados ou armados e com más intenções, tá? Já saiba que isso vai acontecer, é inevitável. Pessoas boas costumam se unir para evitar passar por situações ruins, mas da mesma forma pessoas más costumam se reunir para fazer o mal mesmo. Então tem os dois grupos. Para concluir os itens que você vai ter problema na cidade, é só você entender o seguinte: os recursos vão acabar rápido, você vai estar exposto a vários tipos de conflitos e vários tipos de situações que são extremamente estressantes psicologicamente, você vai sofrer com falta de água e saneamento básico, é um risco que eu não colocaria a minha família. Talvez você pense, aqui na cidade eu tenho o conforto da minha casa, uma cama, é muito mais confortável do que estar no meio da natureza. Mas talvez você sobreviva de verdade, eu estou falando de sobreviver, de continuar vivo, talvez você continue vivo mais tempo fora da cidade. Tenha isso em consideração quando você escolher que você quer ficar na cidade. Agora chega a parte que eu gosto aqui. Para quem vai para a natureza. Vamos lá, aconteceu um BO foda e você vai para a natureza, você vai fugir para a natureza, você não quer ficar na cidade. Vamos deixar claro que vocês são o meu grupo preferido. Vamos começar pelos tópicos, ok? A primeira coisa que você tem que ter em mente, se você vai para a natureza numa situação de problema, você já tem que ter definido rotas, que seja seguro, lugares e pontos que você vai atacar aquele ponto para passar uma noite, saltar até o outro ponto, passar a outra noite. Você tem que ter a consciência de todas as rotas que você pode fazer, por onde você vai passar e qual o seu plano de fuga. Se você vai cruzar a fronteira do país, se você vai ficar no meio de uma fronteira, são inúmeras as rotas e possíveis planos que você pode criar. Aconselho que você treine bastante essas rotas, que você passe várias vezes por elas, que você saiba os pontos exatos. Eu sempre faço primeiro um plano de rota saindo da minha casa até o ponto A, do ponto A eu me movo até o ponto B, do ponto B eu me movo até o ponto C, e do ponto C geralmente eu começo a explorar áreas mais além daí. E vou criando pontos, gravo as posições GPS disso, grava as posições no meu mapa físico desses pontos, por isso que eu nem gosto de mostrar muito os mapas que eu tenho, e esses pontos têm que ser segredo entre você e a sua família, e ninguém mais deve saber, e é importante que a tua família saiba que não deve compartilhar as informações dos pontos de vocês com ninguém, mas nem com familiares próximos, nem com vizinhos, nem com amigos, com ninguém. A tua sobrevivência, a sobrevivência da tua família vai estar em jogo nessa situação. Crie os pontos, crie as rotas, crie todo a sua estratégia para fugir, mas tenha em mente que isso é um segredo, como se fosse um segredo de Estado. O item número 2, mais importante, que eu acho, é que você tem que estar com a tua mochila pronta o tempo inteiro. Não só a sua mochila, como as mochilas da tua família. Aqui em casa nós ainda temos só 2 mochilas. No caso, eu até montei as 2 mochilas de uma forma que, em caso de acampar e de ter que dormir em algum lugar, os 4 familiares conseguissem caber dentro do abrigo e que tivesse recurso e ferramentas suficientes para 4. Mas nós só temos 2 mochilas no momento. Se você puder criar, se você tiver condição financeira, no caso, de ter 4 mochilas iguais, idênticas, com todos os itens para a tua família, é melhor. Muita gente vai falar de compartilhar itens diferentes em mochilas diferentes. Eu sou um pouco contra isso. Pode acontecer alguma situação que um membro do grupo precise se deslocar ou dar uma de batedor para ver o que está no outro local. E você está com uma mochila que não está 100% preparada, pode te pôr em uma situação de risco. Então o ideal é que todas as mochilas tenham os mesmos itens, para que uma pessoa independente, caso necessário, possa se manter viva e sobreviver, independente do que está na mochila do segundo membro ou do terceiro membro da família. Por isso que eu não recomendo dividir itens entre mochilas, tipo, um carrega as hastes da barraca, o outro carrega a barraca, o outro carrega o alimento. Isso eu acho que não funciona dessa forma, na minha cabeça, na minha concepção, tá? Mas tenha as mochilas de evasão, as BOBs prontas. Se você quiser saber o que eu tenho na minha mochila, tem o vídeo aí da minha mochila.
Tá faltando algumas coisas, como filtro de água, uma placa solar para recarregar os power banks em caso de necessidade. Tá faltando várias coisas aí que eu ainda não tenho nas mochilas, mas que no momento mais para frente eu vou acabar tendo. O meio de purificar água eu tenho um muito raro, que ainda é por química, e isso não é o meio mais seguro, porque as partículas eu não tenho como filtrar. Então pense nisso, pense em criar pelo menos uma mochila para cada membro da tua família. Se não for possível, crie 2 mochilas de uma forma que as 2 mochilas consigam suprir a sobrevivência de 4 pessoas. Ok? Então tenha a tua mochila pronta, mas pronta mesmo. Pronta para colocar ela nas costas e sair da tua casa. Não pronta com os itens espalhados para você ter que montar a mochila num momento desse. Pronta, jogar nas costas e sair. Esse é o segundo item. Acho importante para quem vai para a natureza que você consiga sair do local que você está antes do caos começar a se estabelecer, antes das pessoas começarem a entrar em desespero. E sair de uma maneira discreta desse local. Tentar sair da maneira mais invisível possível. Mas saia antes que você veja que o caos começou a se estabelecer. Saia antes disso. Não espere o caos começar a se estabelecer. Você saindo e deixando pessoas se verem pode dar a mesma ideia para outras pessoas. E para quem vai fugir para a natureza, é exatamente o que você não quer, que outras pessoas venham atrás de você. O item 4 tem a ver com as rotas de fuga, mas também tem a ver com um pouquinho mais do que as rotas de fuga. Além das minhas rotas de fuga e de todos os recursos que eu tenho pelo meio do caminho, eu também tenho mapeado os pontos de água natural que eu posso ir e me abastecer de água. Não só na minha rota, mas em volta da minha rota, cerca da minha rota, e na área que eu pretendo explorar no futuro numa situação de fuga. São lugares que eu já fui, já explorei, já bebi daquela água, sei que aquela água está limpa, sei que eu posso me reabastecer ali, e eu sei que em um caso da minha fuga ter que se estender mais, eu tenho pontos de água no meio do caminho a cada X quilômetros que eu posso abastecer a minha água. Isso vai te ajudar a planejar melhor o quanto de água você bebe a cada tantos quilômetros que você caminha. O quinto item que eu levaria em consideração, você já estando na tua rota, é quando você for montar um abrigo, monte o abrigo mais discreto possível. Tente não montar estruturas altas que possam ser visíveis de longe. Se possível, o seu meio de abrigo, a sua barraca, o seu tarpe, que seja camuflado para o ambiente que você está, para aquele meio, para aquela fauna e flora que você está, para que uma pessoa de longe não identifique o teu acampamento, o teu abrigo. Não monte coisas altas, porque isso dá para ver de longe. Monte coisas ali que se mesclem com o entorno, com a natureza que você está, para você ser indetectável. E não preciso nem falar, né? Fale baixo, não discuta com as pessoas para não chamar atenção, não faça ruídos, monte o seu abrigo o mais discreto possível. Mesmo que seja bastante desconfortável, mas que seja discreto. Pelo menos até você chegar numa área segura, que você não vai viver na natureza para sempre. Mas enquanto você estiver fugindo do ambiente que você estava, do problema que foi criado ali onde você estava, vai passando despercebido pelos locais. Evita passar por cidades, por lugares onde vivem pessoas, evita entrar em rotas, em sendeiros, em áreas que as pessoas já conhecem, já passam por ali. Evita ser visto e no seu abriguinho, discreto. Não monte uma base gigantesca como se você fosse viver ali. Monta o abrigo mais discreto possível, mais humilde possível e passe despercebido. Assim, você tem mais chances de ir mais longe. Sobre fazer fogo, aí vem um dilema grande. Eu sou contra fazer fogo numa situação dessa, porque chama muita atenção. De dia vai chamar atenção, porque querendo ou não, vai ficar uma coluna de fumaça ali dedurando você, e à noite vai criar um ponto de luz que também vai te dedurar. Se você precisar fazer fogo, porque você precisa preparar uma comida, se você está levando, sei lá, macarrão para fazer, porque é fácil de levar, transportar e preparar. Um exemplo, se você não adotou a minha técnica de usar as latas para não fazer fogo, eu vou te recomendar que faça o menor fogo possível, o mais discreto possível. Cubra ele bem em volta com pedras, não chame muita atenção, que o fogo não se estenda muito para cima, que seja um fogo mais pequenininho, mais baixinho, mesmo que você precise ficar alimentando ele mais vezes, mas um fogo que não chame atenção, que à noite não crie um ponto de luz,
que direcione olhares para você, e de dia que não gere uma coluna de fumaça enorme para detectarem teu ponto ali onde você está. É muito fácil seguir uma coluna de fumaça de dia, e também é muito fácil saber onde está um fogo à noite pelo brilho do fogo. É muito fácil, muito simples, e podem te encontrar rapidamente. Então, se você precisar fazer fogo de verdade, faça um fogo discreto. Faça um fogo bem pequenininho, só para esquentar o que você precisa esquentar, ou purificar a tua água, ou alguma coisa parecida, e logo depois que você fizer essa atividade, apague o seu fogo. E apague ele de verdade, enterra ele, para não sobrar nem rastro que você passou por ali, ou que alguém acampou ali, porque também dá para ir seguindo alguém dessa forma. Você deixa a pegada, você deixa rastro. Então é muito fácil te localizar se você começar a ter o hábito de fazer fogo. Muito sobrevivencialista vai falar, o fogo é a primeira coisa que você precisa ter. Eu sou totalmente contra isso. Quanto menos você puder fazer fogo, melhor. Se você conseguir levar alimento, que você hidrata o alimento e pode comer ele frio, melhor. Se você puder levar lata, melhor. Porque fogo é uma fonte de dedurar você, de chamar atenção para você mesmo. Então, cuidado com o fogo. Se você tiver que fazer um fogo, faça um fogo discreto. Assim como na cidade você precisa avaliar a sua segurança, o seu entorno, os seus riscos em volta, por causa do ser humano, no caso de um conflito na cidade, na natureza você também precisa ter uma avaliação do local que você está. Conhecer a fauna e a flora do lugar que você está é extremamente importante. Estude a fauna do lugar que você está e a flora do lugar que você está. Se você tiver conhecimento da área que você pretende ir, dos lugares que você pretende passar, da flora e da fauna, você não só vai poder se alimentar de algumas coisas naturais, encontrar recursos na própria natureza, como você vai poder, em caso de necessidade, caçar um animal, um coelho, uma lebre, ou alguma coisa para se alimentar e obter um pouco de proteína a mais, um pouco de uma comida mais satisfatória para você passar mais tempo. O mais importante é estude. Estude mesmo. Pega livros de fauna, flora, plantas que você pode comer. Eu vivo lendo coisas. Esse aqui é o livro que eu estou lendo agora. É o 6º ou 7º livro que eu compro sobre plantas e coisas comestíveis aqui da área que eu vivo. E é justamente da região que eu estou. São plantas e coisas que crescem aqui, na Europa. E eu vou tentando identificar essas coisas na natureza com o tempo. Não dá para ter certeza de tudo, porque a gente não é especialista, mas algumas coisas, uma ou duas, é bom você saber o que você pode comer ou não pode comer, até mesmo para não se envenenar aí no meio da natureza, achando que você está comendo uma amora e na verdade você está comendo uma coisa venenosa. Ou para não caçar um animal que pode te dar uma doença e a coisa vai ser pior. O último item dessa parte de conselhos aí, que é o 8, seria o seguinte: você tem que ter uma rotina de vigilância, querendo ou não. Isso vai te desgastar bastante, tá? Você vai ter que estar atento muito tempo, você vai dormir pouquíssimo e você vai ter que estar muito seguro de que na área que você está não tem alguém, pessoas, estou falando de humanos agora, querendo roubar os recursos que você tem para ele usar os seus recursos. Porque vai ter outras pessoas que vão preferir ir para a natureza assim como você. Por isso que você tem que passar o mais despercebido possível. E você tem que adotar uma regra de vigilância. Se você está com a tua família, um dorme 4 horas, o outro dorme 4 horas, o outro dorme 4 horas, e vão revezando quem é que está ali vigiando o tempo inteiro. Eu acho que turnos de 4 horas para dormir está mais do que suficiente numa situação dessa. A largo prazo é insustentável, você vai se desgastar bastante, mas eu acho que em uma semana, 2, dá para levar bem esse esquema de dormir 4 horas pela noite e ainda estar um pouquinho saudável, um pouquinho ativo. Leve em consideração que teu corpo vai perdendo recursos rápido. Toda decisão que você tomar, você vai cada vez mais se fragilizar e cada vez mais a sua saúde vai estar fragilizada e pior. A não ser que você seja um esperto em caça, um esperto em sobrevivência fantástico desse tipo Rambo, você vai ter um tempo limitado que você vai conseguir viver na natureza. Essa lenda de que você vai para a natureza e nunca mais vai precisar voltar para a cidade é uma lenda só, tá?
Você vai conseguir passar um tempo, sim, sobrevivendo, mas é bastante limitado o tempo que você vai passar ali, porque o teu corpo vai começar a te cobrar, o teu corpo vai começar a ter escassez de recursos, de vitaminas e coisas essenciais para ele, e você vai começar a definhar com o tempo a tua saúde. Então também tenha claro que é um tempo limitado que você pode passar na natureza. Se você tiver uma rota de fuga, que ela dure no máximo aí 30 dias, com você conseguindo todos os recursos possíveis, que ela dure no máximo 30 dias, porque eu acho que a partir disso daí, você vai começar a ter problemas aí sérios de saúde. Então se a tua rota de fuga for para a natureza, tenha em mente que você precisa chegar num ponto seguro, definitivo, tá? Onde tem ajuda, tenha auxílio e tenha meios. Você vai ter que chegar num lugar desse no máximo em 30 dias com a tua família, senão você vai correr sérios riscos, e quanto mais tempo você passar na natureza, maior os riscos que você vai correr. Nem preciso falar de levar kits de primeiros socorros e de ter cursos de primeiros socorros básicos para você. Na natureza não vai ter médico, não vai ter como você chamar ajuda, e se for uma situação real dessa que você precisou fugir para a natureza, não adianta chamar, porque ninguém vai acudir você. Ninguém. Se na cidade já não vai acontecer, na natureza pior ainda. Agora vamos para os pontos da natureza que, assim como os pontos negativos da cidade, a natureza também tem os seus pontos negativos. Reafirmando mais uma vez, a falta de conhecimento do seu entorno vai definir se você vai viver ou morrer ali nele. Então tenha conhecimento do seu entorno. Esse é o primeiro ponto. Tenha conhecimento da área que você está e de onde você quer ir e por onde você vai passar. Número 2 da coisa, problemas que você pode ter na natureza, que numa cidade vai ser difícil de acontecer. A hipotermia ou a hipertermia, que é uma insolação, vamos dizer assim, um excesso de calor, pode te matar, tanto uma quanto outra. Você pode morrer de excesso de frio, como você pode morrer de excesso de calor. Leve as roupas adequadas e os meios adequados para você não ter uma hipotermia, porque vai te matar, ou não ter uma hipertermia, que vai te matar também. Pode acontecer que se você escolher ir para a natureza, você vai passar fome e você vai passar sede. Pode acontecer. Às vezes aquela fonte de água que você contava com ela não vai estar mais ativa. Às vezes os animais que você pretendia caçar não vão estar ali. Conheça bem a fauna e a flora do lugar que você vai estar, ou a falta de recursos vai acabar te levando também a uma situação bastante grave e pode causar problemas para você. Você pode ter intoxicação por água. Isso é bastante comum porque às vezes uma fonte de água que está aqui embaixo está contaminada aqui em cima, e se você não tiver um meio adequado para purificar essa água, você pode se intoxicar e ter vários problemas de saúde, e no meio da natureza isso não é legal. Pode ter vários problemas por água contaminada. Tenha meios de descontaminar a água, mas esse é um dos problemas mais graves que você pode ter, que é ter um problema aí de uma intoxicação pela água. Se você começar a desidratar por uma diarreia ou algo parecido, isso pode te levar a um estado deplorável muito rápido, em menos de um dia, e você pode já, não vamos falar aqui no YouTube, né? Mas você pode ter um problema sério. Vou falar aqui de ataques de animais. Eu já falei no último vídeo de Quem Tem Medo que geralmente os animais não te atacam. Isso não quer dizer que não pode acontecer. Pode acontecer. Então você tem que estar preparado, tem aí armas, recursos e meios de se defender em caso de ataques de animais, ou meios de fugir e se esconder no caso de ataque de animais. Muito raro acontecer, já deixei bem claro isso. A maior parte dos animais não quer te atacar, mas por sim ou por não, esteja pronto para um problema com um animal que possa te atacar. Ferimentos e infecções, vamos categorizar assim. Um ferimento pode gerar uma infecção, principalmente no meio natural, porque você está ali exposto a muitas coisas, muita sujeira, restos de caca de animais, e nem tudo ali está limpo. Então, ter infecções e ter ferimentos pode ser uma coisa grave. Como vocês sabem, recentemente eu tropecei numa escada aqui e caí como uma girafa que acabou de nascer. Uma situação muito tonta, muito idiota, de errar um degrau. Passei uma semana e meia, ainda estou com o pé ruim. Passei uma semana e meia, provavelmente eu vou passar mais uma semana ainda com o pé sem poder subir na montanha. Andar ainda está sendo um pouco de sacrifício, e hoje eu consegui dirigir um pouco o carro.
Mas imagina você no meio da natureza, se acontece um acidente desse tipo, porque você pisou uma pedra errado e você vai ficar com uma dor incrível no pé, com um nervo distendido e você não vai poder se movimentar. Ou vai se movimentar com muita dificuldade. Eu acho que se isso tivesse acontecido no meio da natureza, a minha taxa de sobrevivência seria bem baixa, porque eu ia estar me movimentando a cada, não sei, menos de 1 km/h eu ia estar me movimentando com a perna dessa forma. Até buscar ajuda ou chegar em algum outro ponto ia ser terrível. Então todo o plano iria por água abaixo por causa de um probleminha. E as infecções, eu não sou médico e não quero dar conselhos aqui, mas se você tiver uma infecção no meio da natureza, você está perdido. É simples assim. Não tem antibiótico e sem antibiótico você vai estar perdido. Você não vai conseguir levar antibióticos com você. Talvez você consiga levar antibióticos em comprimido, mas um antibiótico forte mesmo, que necessitaria tipo uma penicilina ou algo assim, uma bezetacil, você não vai conseguir ter acesso e nem conservar isso durante uma fuga. Então, uma infecção pode ser um problema grave aí para você. Cuidado, cuidado, muito cuidado, ande numa situação dessa com atenção redobrada, porque um ferimento pode acabar com todo o seu plano de sobreviver. Desorientação, ou seja, se perder. Isso pode ser um problema também muito grave. Eu recomendo a todo mundo aprender a usar bússolas, mapas físicos. Esquece do teu telefone. Como eu já disse e vou repetir eternamente. Esquece o GPS do teu telefone. Aprende a se orientar com um mapa e uma bússola. Aprende a navegar com um mapa e uma bússola. Se você se perder, se você se vê desorientado em uma situação dessas, a tua vida também pode correr risco. Você pode cair de um desfiladeiro, você pode optar por uma rota que te coloque em um terreno extremamente perigoso, você pode se perder de fato e não conseguir mais achar uma saída do local que você está. Então, cuidado, aprende a navegar, aprende a se orientar no meio que você pretende ir, principalmente num problema que você tem que fugir. Você tem que conhecer todas as rotas, todas as direções, tudo dentro do seu mapa e saber se orientar offline. Offline, não com o telefone. Então esteja preparado para se orientar. Uma desorientação numa situação pode te causar problemas. Planeje as suas rotas com pontos no limite do que você aguenta para te sobrar energia. Do que eu estou falando? Eu estou falando que você vai ter uma exaustão física e mental enquanto você estiver no meio dessa fuga fictícia que a gente está falando aqui, mas que pode ser real nesse momento. Você vai ter uma fadiga, uma exaustão física grande, você vai ter uma fadiga mental altíssima, o estado psicológico seu vai ser alterado, você querendo ou não querendo, por mais forte que você seja. Evite pelo menos a sua exaustão física e descanse o suficiente para não elevar uma exaustão mental. Do que eu estou falando? Eu estou falando de você. No dia a dia, você consegue fazer rotas de 20 quilômetros. Isso causa uma exaustão grande. A gente já fez esses testes de sair. Quantos quilômetros a gente aguenta fazer até um ponto? O nosso limite é 20, mas morrendo. E numa situação que você precisa ir muito longe, 100, 200, 300 quilômetros para fugir de um local, ou até de um país, você vai ter uma exaustão exagerada. Você não pode chegar nesse limite no caso de uma fuga. O que eu faria no caso real, vamos supor, eu aguento andar 20 quilômetros porque isso é o testado pela gente. Mas eu sei que o nível de exaustão que eu chego, eu que sou o mais velho, não compensa, entendeu? Não compensa. No caso real, uma situação real, que eu sei que todo o percurso que eu vou ter que fazer dá 160 quilômetros, eu não andaria 20 quilômetros por dia. Eu andaria 12, 13 e usaria o tempo restante para descansar, preparar um abrigo, descansar a mente para a noite, passar a noite tranquilamente, sairia ali pelas 5h30 da manhã, faria mais 12, 13 quilômetros, dependendo do terreno, e faria a mesma coisa, descansar, parar, relaxar, deixar a mente fluir um pouco, porque
Você já vai ter a situação do estresse e está fugindo de um conflito, de um problema, de um apagão, de uma guerra. Você vai ter o estresse e todo o caminho que você está fazendo, que você tem que estar ali esperto para se defender do meio e para passar desapercebido e tudo isso. Tudo que você não precisa, no caso, é se cansar e chegar à exaustão. Se você chegar à exaustão, você está se colocando numa situação... Gato, dá licença, né, irmão? Ok. Continuando. Esse daqui vira comida. Se acontecer um BO grave, ele vira comida. Brincadeira, brincadeira. Não vamos deixar o pessoal da fofofauna aí triste. Mas não levaria ele. Continuando. Exaustão física pode ser um problema, no caso uma fuga larga. E eu não recomendo que você chegue no limite do seu corpo. Se você está tendo que fugir e você vai fazer isso por um período largo e indefinido, porque você não sabe ainda, cara, não use todos os recursos físicos que você tenha no primeiro momento. Guarda energia, não se cansa tanto, não se estressa tanto, porque pode ser que em um determinado momento, no meio da tua jornada aí, você realmente precise da sua energia 100%, você precise reunir aquela força de explosão por um problema com conflito, por um animal, por alguma coisa. E nesse momento você já vai estar muito cansado para usar isso, você não vai ter 100%. Se você reserva um pouco das suas energias, no momento que você precisa daquela explosão de adrenalina e esforço físico momentâneo por uma situação de risco e de perigo, você ainda tem reservas de energia para usar isso. É muito bonito você falar que aguenta fazer isso, aquilo outro, mas a largo prazo nem tudo é bonito. Você aguenta segurar um copo de água assim por 10 minutos e vai estar tudo bem, e esse mesmo copo de água daqui 1 hora já não vai mais estar tudo bem no teu braço ali durante 1 hora. E daqui 3, 4 horas vai ser um problemaço para você. Infelizmente, muitos protocolos sociais têm que ser deixados de lado nessas situações, mas situações de sobrevivência exigem medidas um pouquinho fora do padrão, pouco ortodoxas, e é bom você ter consciência disso e deixar a sua família com a consciência disso. Por mais que resistam à ideia de que você tem que deixar convenções sociais de lado numa situação dessa, você vai ter que deixar. Se você não deixar, o outro vai deixar e você vai ser o alvo dele. Então, como todo mundo sabe, não existe pessoa pacífica se você não for capaz de usar violência. Se você não é capaz de usar a violência, você é só inofensivo. Todo mundo já sabe dessa máxima aí do sobrevivencialismo. Então, amiguinhos, até aqui vai esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu estou tentando melhorar a cada dia. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que se inscreveu. Se você quiser ajudar o canal que não é monetizado ainda, eu deixo o link do PayPal sempre. Vou tentar deixar mais ou menos por aqui. É o único meio que eu tenho de receber algum tipo de ajuda, se alguém quiser. A maior ajuda que você pode me dar, como o YouTube valora muito quem assiste o vídeo inteiro até o final, a melhor ajuda que você pode me dar é assistir o vídeo inteiro. E se você quiser deixar um like, porque você gostou do vídeo, te agradeço de coração. E se você quiser comentar, comente, eu vou ficar muito mais feliz e eu adoro responder os comentários da galera. Adoro quem vem aqui e deixa a sua opinião e comenta. Eu acho super válido, super da hora isso. Você pode aprender com as pessoas também. Pode também compartilhar informações ou pode compartilhar pontos de vista. Ninguém é o dono da verdade e a gente sempre está disposto a aprender mais. Galerinha, muito obrigado. Até o próximo vídeo e a gente se fala.